uma alegria muito grande nós estarmos aqui, é uma honra estarmos com vocês aqui, esse olhinho de vocês, esse carinho de vocês, assim, que a gente já percebe pela vibração, pela energia de cada um. Estar aqui numa segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho, é uma bênção. Eu sempre costumo dizer que nós somos privilegiados, os espíritas somos privilegiados, porque a gente tem a bênção de vir, depois de um dia de trabalho, retemperar as nossas almas numa casa como essa, onde com certeza, nas primeiras horas da manhã, já existiam irmãos nossos, invisíveis aos nossos olhares, aqui, cuidando, ajudando as energias desta casa, ajudando para que nós estivéssemos aqui recebendo desse berço encantador que é a doutrina espírita, o alimento para poder nutrir as nossas almas. Então, cada vez que a gente chega numa casa como essa, que possamos render graças a Deus e de verdade abrir o nosso coração para que a gente absorva as bênçãos que recaem assim como chuva de luz em cima dos nossos espíritos. Hoje a gente vai trazer esse tema de reflexão para as nossas almas, porque embora pela juventude que eu estou vendo de alguns aqui, não são ainda pais, mamãe, papai, mas eu sei que todos nós, graças a Deus, somos filhos. Então, às vezes a gente vai refletir a respeito dessa missão importante da maternidade, da paternidade, e alguns podem pensar assim, mas eu não vou encarar essa missão, eu não serei pai, eu não serei mãe, que muitos hoje estão fazendo essa opção. Agora, todos nós somos filhos. Então, quando nós refletimos a respeito da grandiosidade da missão do papai e da mamãe, que a gente possa também elevar o nosso coração a Deus em gratidão imensa aos nossos pais, guerreiros, não é? Heróis, de terem trazido a gente aqui para o planeta e nos educado, tá bom? Então, nós vamos começar falando um pouco de alguns paradigmas que todos nós, né? Os estudiosos da doutrina, alguns de nós conhecemos alguns dos paradigmas da doutrina espírita. Eu pensei aqui 4 deles, que um deles é a existência de Deus, não é? Então, a gente sabe que o Livro dos Espíritos, que inaugurou a doutrina espírita, ele traz na sua questão número 1, quando Kardec pergunta, que é Deus? E aí, os Espíritos respondem que Deus é a causa primária de todas as coisas, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a existência de Deus é um dos paradigmas do Espiritismo e ele é o alicerce, não é? Nós somos uma religião, uma filosofia e uma ciência. E a nossa base fundamental é a crença, né, na existência de um Deus único, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, é a causa. Depois, um outro paradigma do Espiritismo importante para que a gente possa falar também, né, como uma introdução da nossa fala, a imortalidade da alma. Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta, alguns de nós que eu estou enxergando, não é? Outros não, mas eu estou enxergando todos nós que estamos enfeixados, eu costumo falar embalados na carne, né? Nós estamos encarnados. Então, como espírito, todos nós já existimos antes dessa atual existência. Esse é um paradigma importante, né? E antes de nascermos e continuarmos a existir, depois da morte física, quer dizer, nós temos uma anterioridade, nós viemos de algum lugar como espíritos e nós estaremos aqui um determinado período enquanto encarnados no planeta e depois nós voltaremos a existir como espíritos desencarnados. Esse é um outro paradigma importante da doutrina espírita. E outro paradigma, a reencarnação, não é? Então, para evoluir, a gente vai falar um pouco disso, bastante até, né? Encarnamos no mundo e desencarnamos. Então, quer dizer, a gente se enfeixa no corpo de físico, não é? E depois a gente sai do corpo quando esse corpo estraga e não tem mais condição de abrigar cada um de nós que somos espíritos, não é?
E essa troca de corpos, né, a reencarnação, ela acontece quantas vezes se fizerem necessárias num determinado planeta, até que a gente possa passar depois evoluindo para outro planeta, tá bom? E para adquirirmos, para quê, né? Para adquirirmos maturidades, né? Através das múltiplas experiências da vida. Então, a reencarnação, ela acontece, ela existe, é uma das leis de Deus, a reencarnação, e ela existe para que nós possamos ter a bênção de evoluir, de crescer, tá? E já, né, finalizando a nossa fala com relação aos paradigmas da doutrina, temos também a evolução. Então, a evolução é algo que deixa cada um de nós mais felizes, porque todas as vezes que a gente encontra alguma coisa difícil, que a gente fala, nossa, que difícil isso que está acontecendo, que situação dolorosa, que pessoa ainda tão imatura, que pessoa que ainda faz essas coisas, aquilo ou aquilo outro. Nós espíritas, quando nós pensamos em evolução, a gente para pensar que bênção, essa pessoa não está envolvida na maldade, ela está simplesmente imatura. É como uma criança, quando nós chegamos no planeta na fase muito infantil, inicialmente, né? A gente também não sabe um monte de coisas, aprendemos devagarzinho, conforme o nosso corpo amadurece, nós aprendemos não é? A falar, a andar. Primeiro a gente senta, primeiro a gente segura o pescoço, né? Neurologicamente, a primeira fase, nossa, o bebezinho, no começo, ele nem segura o pescoço. Depois ele começa a segurar o pescocinho. Aí ele segura o ombro, depois ele senta, depois ele engatinha. E assim também, espiritualmente, a evolução, ela tem as fases. Cada um de nós passamos por fases, né, sempre crescentes. Não tem, o espírito não volta para trás, não é? Não retrograda, ele não vai para trás. Nós sempre estamos evoluindo. Então, existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, né, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. Então, esses paradigmas são importantíssimos para a gente começar a nossa fala, tá? Nós viemos, então, de um mundo espiritual, de um plano espiritual. A gente, como espíritos, nós tínhamos o quê? Um perispírito, um corpo espiritual. Cada um de nós estamos dentro, né, enfeixados molécula a molécula, enfeixados numa carne, né, num corpo físico, que nós mesmos plasmamos, né, no útero materno, de acordo com a nossa condição espiritual. E aí a gente vem, depois reencarna num plano físico, né, e nós adquirimos um corpo material. Mas se você não ia vir falar de filhos, né, por que eu estou fazendo essa introdução? Para que a gente consiga compreender que somos espíritos. E sendo espíritos, nossos filhos são espíritos. Às vezes a gente tem muita dificuldade de parar para refletir nesse sentido, tá? Então, assim, a gente fica lá entre plano físico, né, e plano espiritual, vindo e voltando, vindo e voltando. E aí, pensando numa reencarnação, primeiro existe um planejamento. Não é à toa. Eu de repente renasci numa família que eu não tenho afinidade. Não é? Por que será? Qual é a proposta divina? Existe um plano, um planejamento. Nosso Pai Criador, como o grande arquiteto do universo, ele não obra sem planejamento. Pelo contrário, todas as coisas espirituais são perfeitamente planejadas. Isso é muito importante que a gente compreenda, não é? Jesus tem uma fala que ele fala assim: até os fios das vossas cabeças estão contados. Não cai uma folha de uma árvore se não for pode ser que não seja uma determinação divina, mas se não for uma permissão de Deus. Então, todas as coisas que acontecem, acontecem com a permissão de Deus. Até mesmo aquelas coisas difíceis que a gente sabe que são sofridas para nós temporariamente, tiveram a permissão de Deus, de acordo com o nosso livre-arbítrio, tá? Então, a reencarnação, ela sempre precisa ter um objetivo. Para quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Nossa tarefa aqui no planeta, cada um de nós, a gente tem uma tarefa aqui importante, né, nesse mundo. E tem um objetivo para nós estarmos reencarnados.
Antes de reencarnarmos, nós traçamos um objetivo para vir para cá, tá? Depois, a segunda coisa do planejamento importante, pais. Quem serão os nossos pais? Ai, Nancy, mas eu sou filho adotivo, ou, né, filho por adoção, ou mesmo eu cheguei aqui no planeta, não conheci meu pai, minha mãe, fui criada por uma tia, por um avô, por uma avó, porque meus pais faleceram antes, né, de conseguirem me criar. Mas essa, não é, já era uma determinação da sua reencarnação. Então, a escolha dos pais é feita lá no plano espiritual. Antes de reencarnarmos, nós já tínhamos os nossos pais determinados, tá? Outra coisa importante, a escolha do nosso corpo físico. Como disse a nossa irmã Sueli, eu trabalho já há 38 anos com pessoas com deficiência. Trabalhei primeiro na APAI, depois fundei o Caminhando. Não é? Vai fazer em dezembro 33 anos o Caminhando. Então, quer dizer, ir lá, né, no Caminhando, no decorrer de todos esses anos que eu venho trabalhando, nós conhecemos muitas e muitas pessoas que renasceram com deficiência. Deficiência intelectual, né, que antigamente chamava, bem antigamente, de retardo mental, deficiência mental, é um déficit de aprendizagem, não é? E também deficientes físicos, alguns lá temos, não é? Como alunos, temos deficientes de surdez, né, o surdo-mudo. Então, às vezes a pessoa nasce, e agora a gente tem também um grupo de autistas, e aí a gente olha e fala, nossa, a pessoa tem limitação. A escolha do corpo físico também é feita antes da nossa reencarnação, tá? O grupo, né, reencarnatório, antes de reencarnar, a gente também tem um planejamento de como que vai ser, com que grupo que eu vou me identificar, com que grupo eu vou me relacionar. Então, de repente, aqui, muitos de vocês, talvez a maioria, a grande maioria, são brasileiros de diversos estados do Brasil e vieram aqui para os Estados Unidos. Puxa, por que será? Foi o acaso? Foi alguma coisa assim que acordou de manhã e de repente falou, não, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para lá visitar e fiquei. Por que eu fiquei? Então, tem uma determinação no seu planejamento de reencarnação para estar aqui hoje, nesse país, tá? E também as situações com as quais nós estamos envolvidos a encarnação inteira, isso também tem uma determinação. Óbvio que nós temos o livre-arbítrio, mas aquelas situações mais fortes, mais marcantes da nossa vida são, de alguma forma, pré-determinadas, experiências importantes para que a gente possa ter a nossa evolução, tá? E onde a gente vai reencarnar também, não é à toa que nós aqui, a maioria de nós renascemos no Brasil, temos uma cultura, uma raiz, é importante demais, né? A constelação familiar, a gente trata muito da questão sistêmica, não é? Nós nascemos no sistema Brasil e nós temos uma raiz com esse Brasil, que não dá para negar. Mesmo aquelas pessoas que estão aqui, né, há muito tempo, não dá para negar que nós estamos aqui hoje, mas temos uma raiz lá no Brasil, tá bom? E também tem uma determinação, quando a gente planeja a nossa reencarnação, do período em que nós vamos partir do planeta, de sair desse corpo físico e desencarnar, tá bom? Tudo isso falado, gente, a gente vai começar a estar falando, não é? Agora, sobre a questão... Deixa eu ver se eu pulei. Ah, tá. Eu vou falar um pouquinho sobre... É porque pulei sem querer, de repente. Pulei aqui a questão dos objetivos, né, da reencarnação. De repente, todos nós, a gente renasceu aqui no planeta e temos aqui um período para estarmos aqui, graças a Deus, não é? A gente tem aqui já um tempo, não estou vendo ninguém aqui com 10, 12, 15 anos, então já temos todos nós aqui um período na nossa vida. E se a gente parar para pensar, não é? E refletir, e é bom que a gente reflita sobre isso, qual é o objetivo da minha reencarnação? O que eu estou fazendo aqui? A primeira, né, resposta que vem na nossa mente é: eu preciso reformar o meu coração. Especialmente nós, os espíritas, nós sabemos que o grande objetivo de nós estarmos aqui nessa noite de segunda-feira é aprendermos um pouco mais. Para quê, gente? Para que a gente fortaleça a nossa fé, a nossa confiança,
para que a gente compreenda cada vez mais essa doutrina maravilhosa e tenhamos ferramentas para reformarmos a nossa vida, reformando o nosso comportamento, tentando, né, fazendo um esforço maior para que o nosso violão afine, não é, com o Evangelho do Cristo, que a gente possa assim estar afinando a nossa conduta, as nossas palavras, né, os nossos pensamentos com o pensamento divino do nosso Senhor Jesus Cristo, o governador planetário, tá? O modelo, o guia e modelo da questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual é aquele que pode servir para a gente de guia e modelo? Vede Jesus, não é? Então, assim, a reforma íntima é o grande objetivo da nossa reencarnação, tá? Outro objetivo, gente, que todos nós temos, não vou nem pedir para vocês levantarem a mão. Se eu fizer a pergunta assim, pessoal, de vocês todos que estão aqui, levanta a mão quem já teve a oportunidade de perceber que tem um objetivo de reconciliação, a minha reencarnação. Reconciliação com A, com B ou com C, né? Que podem ser filho, que pode ser mãe, que pode ser pai, que pode ser reconciliação entre irmãos, que pode ser reconciliação entre subordinado e chefe, tá? De repente alguém que tem um patrão, um chefe, um diretor, eu preciso me reconciliar com esse ser. Ou às vezes uma pessoa que está na direção, num cargo diretivo, numa liderança, e percebe que um ou outro subordinado é muito competente, mas que não tem afinidade com você, e que você percebe, eu preciso me reconciliar. Então, a reencarnação também, para todos nós, no atual estágio evolutivo que a gente tem, ela traz aí uma proposta firme de reconciliação, tá? E a gente tem, todos nós aí, o objetivo também de auxiliar, né? De orientar alguém com quem temos responsabilidades, né? E também nós temos as nossas provas e expiações. Quer dizer, no Livro dos Espíritos, na questão 167, diz o seguinte, qual é a finalidade da reencarnação? O Espírito responde, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde estaria a justiça? Então, vamos parar para pensar assim, que todos nós estamos enquadrados na lei divina, não é? Estamos aqui no planeta reencarnados, não é? Aqui alguns não estão encarnados ainda, mas estão se preparando para a reencarnação. A Casa Espírita também é uma escola para espíritos desencarnados estarem fazendo um estágio para depois voltarem para a reencarnação. Então, eu estou falando para vocês, muitos de vocês aqui encarnados, e uma massa maior, não é? Geralmente é 1 para 3, talvez 3 vezes mais pessoas desencarnadas se preparando para a reencarnação com esse objetivo, né? E o que se transforma cada um de nós depois da gente reencarnar, muitas vezes no planeta? A gente se transforma num espírito puro, num espírito bem-aventurado, mas não sei no caso de vocês. Eu posso garantir a vocês que no meu caso ainda vai muitas encarnações, né? Tá bom? Mas vamos lá. Gente, questão também do Livro dos Espíritos. Olha que legal isso daqui para a gente parar e pensar, tá? Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sim. Às vezes a gente fala assim, nossa, que linda, que maravilhosa a missão do nosso apóstolo brasileiro, Francisco Cândido Xavier, não é? Que missão linda do Chico Xavier. Que missão linda também do nosso Divaldo aí com 95 anos, agora fez dia 5 de maio desse ano, 95 anos o nosso irmão ainda falando, ensinando, né? Lá na Mansão do Caminho, naquela obra magnífica, missionários. E aí a gente às vezes olha para cada um de nós e a gente fala assim, eu não sou um espírito missionário. Como não? Se você tem filhos, considere-se missionário. Olha lá, pode-se considerar a maternidade e a paternidade como missão? O Espírito responde, é sem dúvida uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada,
que a torna acessível a todas as impressões. Olha que importante essa missão, gente. Essa questão do Livro dos Espíritos, só ela já daria para a gente ficar falando aqui até de madrugada para vocês. Vamos pensar bem, não é? Se de repente a gente acredita em Deus, causa maior de todas as coisas. O Criador, o arquiteto do universo, ele ofereceu para mim, para alguns de vocês, e vai oferecer ainda para alguns de vocês aí, a missão gloriosa de ter alguém sob a sua tutela. Para quê? Essa pessoa nasce com objetivo. Ela nasce, escolheu você como pai ou como mamãe. E ela nasce com o objetivo de reforma íntima. E ela nasce com o objetivo de evoluir. Dá uma olhada. Quando a gente pega a doutrina espírita e abre o leque dos paradigmas da doutrina e enxerga a missão dos pais, a gente fala, meu Deus, dá até um frio na barriga, não é? E aí, de repente, qual é a grande missão dos pais? Encaminhar esses filhos para o bem. E aí, a gente pega um poeta maravilhoso como Khalil Gibran e a gente vai lá ler um pedaço desse poema lindo, quando ele fala o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Olha o tamanho da inspiração desse poeta, gente. E aqui tem muita profundidade para a gente entender e analisar que os nossos filhos são espíritos. Primeira coisa que o poeta fala: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos de quem? Do arquiteto do universo. Quando você olha para a sua criança, quando você olha para o seu filho adulto, eu tenho 4 filhos adultos, tenho 7 netos desses 4 filhos adultos, não é? E aí, quando eu olho para os meus 4 filhos adultos, os temperamentos tão diferentes uns dos outros, as escolhas de vida tão diferentes, a forma de entender e de enxergar as coisas tão diferentes uns dos outros. Vossos filhos não são vossos filhos. Eles são filhos de Deus. Quando eles chegaram nos meus braços, certamente vinham como aves que vinham voando e de repente pousaram no ninho da casa da Nancy e do Osmar. Então, de repente, vieram na minha casa, não é? Como filhos de Deus, para aprender conosco, para ensinar muito, porque os nossos filhos aprendem, mas eles também nos ensinam muito, não é? E aí, eles trazem uma ânsia muito grande. Cada um deles fez um objetivo de reencarnação. O planejamento da reencarnação dos nossos filhos é um planejamento que caminha conosco em um determinado momento. Quando essas avezinhas voam para outros ninhos, que eles saem do nosso lar, que eles vão fazer a caminhada deles, nós precisamos aprender a respeitá-los, porque eles são, né, os filhos e as filhas da ânsia da vida, quer dizer, eles têm anseios que às vezes não são os mesmos nossos. É bom que a gente perceba que eles vivem conosco aí 20 anos, 30, não é? No máximo, o brasileiro tem esse hábito, né, de pegar os filhinhos e, nossa, galinha dos ovos de ouro, né? É uma cultura nossa. E aí o filho fez a escola, depois fez a faculdade, e depois quer fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, e não sai, não é? Diferente da cultura do americano, não é? Que eles as avezinhas deles voam rápido do ninho. Mas, de qualquer modo, independentemente da cultura, os nossos filhos adultos depois se tornam filhos da vida, como diz o Khalil Gibran, não é? Então, eles ficam com a gente, mas o pensamento deles é outro. Então, eu estou frisando muito isso para que a gente possa compreender que, desde pequeninos, os filhos hoje, mais ainda, as crianças estão bastante diferentes da minha geração, de 1, 2, 3 gerações depois que a minha, de repente estão aí, não é? Mostrando a que veio. As crianças bem pequenas já mostram a que veio e querem mostrar a opinião deles,
a forma como eles entendem a vida, e é bom que a gente aprenda a conduzi-los, mas também a respeitá-los, tá? E aí, o Emmanuel, nesse livro maravilhoso, esse livro vale a pena muito estudar, gente. Nós estudamos no Caminheiros da Luz, uma época, estudei em grupo esse livro, capítulo a capítulo. É um livro profundo de Emmanuel, um livro que deve ter umas 150 páginas no máximo, umas 130 páginas. E tem mensagens profundas de Emmanuel. E tem uma mensagem, esse livro Pensamento e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, livro de Emmanuel, ele tem uma mensagem chamada Filhos. O Emmanuel, né, que para quem conhece a fala dele, profunda sempre, ele diz o seguinte: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Então vamos pensar, a criança nasce, ela já traz, gente, antes de renascer, ela já traz uma série de experiências. Numa ou noutra experiência dessa criança, nós entramos com alguma convivência, com algum tipo de relacionamento. Então, os nossos filhos, antes deles nascerem aqui, eles já trazem o quê? Um patrimônio moral. É importantíssimo que a gente, pai, que a gente que for mãe, a gente estude a personalidade dos nossos filhos. Não é? Observa o comportamento, estude a personalidade do seu filho para você conhecê-lo bem. A mamãe conhece o filho, é bom que aprenda a estudá-lo e conhecê-lo sim. O papai também conheça esse filho profundamente, porque é a única forma de nós conseguirmos auxiliá-los é estudando o comportamento deles. Não só os filhos, os netos. Eu tenho agora 7 netos. Eu tenho um neto mais velho que vai fazer esse ano 20 anos, agora em outubro. Eu tenho um outro de 19. Eu tenho outro que vai fazer 18, agora em novembro. É o americano, mais velho. Depois eu tenho outro de 14, vai fazer agora dia 5 de julho, 14. Eu tenho uma outra que fez 10, agora em maio. Tem outra que faz 9, em outubro. E o caçulinha também americano faz, em novembro, 8 anos. Então, quer dizer, são 7 netos. Se eu olhar para todos eles, cada um com uma personalidade, com um objetivo de reencarnação claramente definido. 4 brasileiros e 3 americanos. E aí a gente olha para essas criaturinhas e fala, nossa, os papais e as mamães que os eduquem para que sejam pessoas do bem e que estudem a personalidade deles, embora os avós também tenham, quando tem convivência, tem uma ascendência importante na vida moral das crianças. E é bom que nós, como avós, também observemos isso e cumpramos o nosso papel de sermos modelo também para os nossos netos. Agora, os pais, mais do que os avós, têm uma responsabilidade enorme de observar que esses filhos trazem, sim, patrimônio moral importante. Então, naquilo que vocês observarem que esses filhos já têm virtudes, alimente essas virtudes. Aqueles que vocês perceberem que têm potenciais, não é? Para terem virtudes, para terem desempenho profissional, para terem, sabe assim, alguma habilidade, alimentem essa habilidade. Permita que essa criança se desenvolva na habilidade natural que ela traz da reencarnação. Não distorça a vida deles, muitas vezes, com os seus desejos. Eu gostaria que o meu filho fosse um médico, que o meu filho fosse um advogado, que o meu filho fosse um profissional X, Y, Z. Observe qual é a tendência natural, porque é naquilo que ele vai ser bom. Não é? Porque os nossos filhos são espíritos. Eles precisam desabrochar na reencarnação deles, porque onde está traçado o objetivo da reencarnação deles? Na consciência de cada um deles. Quando o Espírito pergunta no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina? Está escrita na consciência. Então, quando nós reencarnamos, nós sabemos intuitivamente, lá dentro de nós, nós sabemos o que nós viemos fazer no planeta. Então, nós trazemos a individualidade marcada por uma série de virtudes e uma série de desafios. Eu não gosto muito da palavra de defeitos, não é? Mas a gente tem distúrbio de caráter, que são os nossos
itens desafiadores. E aí, observe o comportamento do seu filho, perceba como ele é, que tipo de tendências ele traz e vai auxiliando para que ele possa recortar aquelas tendências negativas que muitas vezes nós enxergamos. Cuidado, mamães e papais. Muitas mamães e muitos papais olham os filhos com tanto amor, e é bom que os olhe com amor sim, mas cuidado para poder não superproteger ou até encobrir aquilo que a criança traz de dificuldades. Sabe? Hoje lá no Brasil, infelizmente, a gente está com um movimento muito triste dos pais e as mães indo brigar nas escolas. Não sei aqui, porque eu não conheço como é que funciona, mas lá eu sei que dá muita dó, porque eu tenho muitas pacientes que são professoras estressadíssimas, que vêm para a psicoterapia para poder se tratar de problemas, são professoras da rede pública, municipal, estadual, porque não estão suportando os comportamentos dos adolescentes e das crianças. Quando a criança e o adolescente apresentam um comportamento negativo, às vezes a professora chama, a coordenadora pedagógica chama, papai e mamãe vêm brigar com a escola. Não é? Eu estou defendendo a minha cria. Será? Como é que você defende se você não auxilia para que esse filho possa melhorar? Não é? Então, assim, observar bem. Lógico que você não vai, de jeito nenhum, deixar de defender o seu filho perante as pessoas que estiverem injustiçando o seu filho. E em casa é que se lava a roupa suja. A gente sempre falou isso, não é? Então, assim, de repente, teve algum comportamento negativo, leva para casa, senta com essa criança e conversa. E tem uma série de mecanismos de educação para que a gente possa estar auxiliando para que ele pense, para que ele repense esse comportamento. Então, essa situação toda que ele traz de arsenal de dificuldades, a nossa missão de pais e mães é de verdade auxiliá-los, tá? E o Emmanuel continua falando, né? Então, antes de renascer, ele traz lá, né, um arcabouço, né, um patrimônio muito grande moral. No entanto, receberá os reflexos dos pais, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, necessariamente, nós influenciamos muito mais do que a gente imagina o comportamento dos filhos. Muitos filhos, eles teriam uma tendência, só que o comportamento dos pais distorce essa tendência dos filhos. Por quê? Porque os pais, às vezes, têm dificuldades de caráter, arrastando filhos para que se emaranhem, né? Na constelação familiar, a gente chama de emaranhamento, quer dizer, quando você se mescla aquele comportamento dos pais de forma inconsciente. Você nem quer de jeito nenhum. E às vezes, muitas vezes, a pessoa abomina. Não, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como minha mãe. Belchior, naquela música linda que a Elis Regina cantava, não é? Como nossos pais. Então, quer dizer, muitas vezes a gente é arrastado a agir como os nossos pais. E é importante que a gente observe isso com relação aos nossos filhos. Analisando o nosso comportamento e vendo até que ponto eu tenho o direito de continuar com essa ou aquela dificuldade de caráter que vai influenciar para que o meu filho tenha a mesma dificuldade. Vai aí uma reflexão. E é bom que a gente pare para pensar também, não é? O quanto que muitas vezes nós precisamos ser verdadeiros com os nossos filhos. Tem um trabalho que eu tenho feito, né? Esse ano, a Casa Maria de Nazaré, nós começamos a evangelização infantil e eu tenho feito um trabalho de grupo com os pais. Enquanto as crianças estão na evangelização com os professores, eu faço grupo com os pais, né? Um grupo da psicologia que nós chamamos de grupo operativo. Que aí, nesse grupo, os pais colocam as dificuldades, né, que eles têm, vão falando, vão traçando, e nós vamos traçando objetivos e auxiliando aquelas dificuldades daqueles pais, naquele comportamento do filho, naquele outro comportamento, para que eles façam uma reflexão profunda e psicológica do quanto os comportamentos deles podem estar auxiliando positiva ou negativamente o comportamento dos filhos, tá? É legal que a gente pare para pensar o quanto nós precisamos nos melhorar. E nesse sentido é uma bênção ser pai e ser mamãe. Porque de alguma forma
Muitas vezes, os nossos comportamentos nós mudamos, né? Nós nos esforçamos para mudar, para que os nossos filhos sejam uma melhor versão do que nós somos. Tá bom? E aí, essa imagem eu coloquei aqui para que a gente possa levar para casa essa pergunta, né? Conduzir alguém, o que isso significa? É bastante responsabilidade, não é? Mas é uma missão gloriosa quando a gente parar para pensar. Porque cada vez que um filho tem uma conquista, como é que nós nos sentimos? Não é? As conquistas dos filhos, elas são para nós maiores do que as nossas próprias conquistas. Quem já teve a oportunidade de ver um filho conquistando alguma coisa na escola, no trabalho? Quando um filho, de repente, tem uma conquista, você fala, gente, nós nos reeditamos dos nossos filhos, não é? Cada vez que eles fazem alguma coisa que a gente vê que eles foram gloriosos, que eles tiveram sucesso, nossa, a nossa felicidade é maior do que se nós mesmos tivéssemos tendo essa conquista. Significa o quê? Que essa missão é uma missão gloriosa quando ela é atingida de forma plena e que a gente tenha consciência dessa missão. Então, conduzir alguém, o que significa? Significa que Deus está confiando na gente. Gente, ser pai, ser mãe, é uma missão tão gloriosa que a gente fala, gente, o governador do planeta, não é? Que, de repente, me permitiu ser pai e mãe. E mais do que o governador do planeta, Deus, o arquiteto do universo, ofereceu para mim a condução de um filho dele. Pararam para pensar no tamanho disso? Não é? Quantos pais e quantas mães tem aqui? Levantem as mãos para eu saber. Ah, legal, grande maioria. Gloriosos vocês, hein? Parabéns. Porque de verdade, tem coisa melhor do que essa, você poder sair daqui dizendo assim, eu sou um filho de Deus. Mais do que um filho de Deus, eu tenho a honra de ter um filho ou filhos de Deus sob a minha tutela. Olha o tamanho da confiança que Deus depositou em nossos corações. É grande isso, tá? O Paulo, apóstolo Paulo, naquela carta belíssima dele, né, aos Coríntios, inspiradíssima, no capítulo 13, ele diz o seguinte, ó, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, essa frase do Paulo também é profunda para mostrar para a gente que nesse período em que as crianças estão pequenas, elas se comportam como criança, elas agem como criança, elas sentem como crianças. E é bom que a gente observe isso, porque nessa fase é fácil moldar. Mas depois que os filhos estão grandes, então é bom observar. Está passando o tempo. Muitas vezes as pessoas me procuram muito para orientar, não é? Pais me procuram para me pedir ajuda na orientação de filhos, né? E eu falo sempre, quantos anos a sua criança tem? Ai, Nancy tem 8. Eu, ai, que bom, ainda dá para fazer. Ai, Nancy tem 16. Eu falo, vamos tentar, vamos lá. Né? Então, assim, é bom quem tem a criança, filhos pequenos ainda, né? Vai lá, que é mais rápido, é mais forte. E a sua influência ainda é muito decisiva. Depois de uma certa idade, já fica mais difícil. Por isso, a importância de semear, não é? Quando você semeia as coisas boas, vai germinar, aqui ou mais adiante, tá? Então, gente, aqui, já finalizando, é bom que a gente pense nessa possibilidade, tá? Eu acho que meu tempo de verdade acabou, e aí é bom que a gente pense, tá? Né? A gente pense o seguinte, quando não dá, Nancy? Quantas vezes uma pessoa chega para mim, eu faço atendimento fraterno também na casa espírita. Então, nossa, gente, por semana eu atendo bastante gente, né? Atendo no consultório, depois no atendimento fraterno na casa espírita. E às vezes a pessoa vai e chega na casa espírita, ou mesmo no consultório, angustiada, Nancy, olha, não deu certo, não é? Eu conduzi o meu filho até onde eu dei, ele entrou nas drogas, que é uma coisa que está avassalando, não é? Eu sei dizer para vocês que, do meu ponto de vista, a doença mais grave que nós temos hoje na humanidade chama-se quimiodependência. O uso de álcool e drogas. Está avassalando. Não é? Vamos ver o que o chefe lá em cima, o que Jesus determina, como que ele vai resolver isso.
né? Lá no Brasil, assim, assustador, aquela Cracolândia em São Paulo, assustador, gente. E às vezes as mães chegam com ralada de angústia, né? E falam, olha, e aí? Né? Quando parece que nada deu certo, parece que a criança cresceu e se tornou jovem, se tornou adulto e está lá envolvida com álcool, com drogas, né? Ou algumas coisas difíceis, que às vezes os filhos tomam caminhos difíceis. E aí eu sempre falo para os pais, não fica desesperado. Vossos filhos não são os vossos filhos. Eles são os filhos da vida por si mesmos. Eles vêm através de vós, mas não de vós. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá de laços de família, né? Gratidão dos filhos e laços de família. Tem uma fala linda que fala, olha, quando os pais fizeram de tudo, conduziram, orientaram, alimentaram, educaram, deram do seu o melhor que podiam e sabiam. E os filhos, de repente, tomam algum caminho que não é o caminho do bem, aquele caminho traçado pelos pais, não precisam ficar desesperados, porque Deus reconhece que você cumpriu a sua missão, no sentido de ter feito tudo. E o Espírito ainda fala mais, ele diz o seguinte, olha, vai ter uma nova oportunidade. Nós que somos espíritas, sabemos da reencarnação, a gente sabe que vai chegar um momento que você vai poder de novo trazer essa criaturinha, ou como filho, ou como irmão, não é? Ou num outro vínculo, ou até no mesmo vínculo, se você assim, de repente, decidir com o livre-arbítrio, tendo cumprido a missão de pai e mãe, vai poder decidir se quer novamente voltar e auxiliar, voltar a auxiliar esse espírito, tá? Então isso é muito importante para a gente também alentar os corações de mamães e papais, que às vezes têm aí tanta dor e sofrimento, com relação a saber que esse filho é um espírito que determinou para si mesmo escolhas difíceis, escolhas de reencarnação, onde ele está aí trilhando atalhos, ele não está se conduzindo para o bem ainda, não é? Agora sim, aqui, para a gente finalizar, é importante a gente parar e pensar. Quando os pais têm dúvidas, que tal convidá-lo para ajudar na orientação? Evangelho no lar, gente. Se tem algo que imprime na criança um sentimento de louvor a Deus, de fé, de confiança em Deus, é papai e mamãe sentando em torno de uma mesa ou mesmo ali no sofá, né, 2, 3, 4 pessoas no lar, com hora marcada, porque os espíritos mentores, eles têm trabalho, né? Então você marcou que o evangelho vai ser às 8 da manhã no domingo, que seja às 8 da manhã no domingo, 10 horas da manhã no domingo. Na minha casa nós fazemos evangelho no lar há 43 anos. Né? E assim, todo domingo, ficou anos às 8 horas da noite, no domingo. Depois passamos para as 19, estamos já há alguns anos às 19 horas. Estudamos agora os romances de Emmanuel, sabe? Porque a gente já estudou tantas vezes o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho no Lar, que agora nós decidimos, estudamos algumas obras do André Luiz, agora ficamos só eu e meu marido, não é? Os filhos casados todos. Então, assim, de repente, você pega o Evangelho no Lar e todos os 4 filhos foram orientados com o Evangelho no Lar, onde a gente pegava livrinhos infantis na fase em que eles eram crianças, livrinhos juvenis na fase que eles eram jovens, não é? E o Evangelho no Lar é aquele momento que se reúne em família, a família se reúne em torno do Cristo, e naquele momento é um momento maravilhoso de se fazer orientação, convidando Jesus, porque também a porta só abre pelo lado de dentro, tá? Então, trazer o Evangelho do Cristo dentro do lar, fazer a orientação dos seus filhos com o Evangelho, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Essa é uma orientação, e a gente encerra aí com uma fala linda de Emmanuel, nesse livro ainda Pensamento e Vida. Ele diz assim, ó, é assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa,
a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Que Deus assim então nos ampare, que Ele encha nosso coração de luz, papais e mamães aqui presentes, obrigada pela presença. É importante demais que nós possamos refletir na grandiosidade da missão que Deus colocou em nossas mãos e da confiança que o Pai tem em nós, porque Filho dele foi colocado em nossas mãos. Muita paz. Obrigada.